Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? E vamos seguindo com mais uma aula. O gênero textual para ser trabalhado neste capítulo será a lenda, como já havia dito antes. Passando para a página 11, chegamos na parte 2 da nossa lenda, certo? Agora, deem uma pausa no vídeo, se concentrem, tomem uma água e vamos à leitura. Diz assim: leia a continuação do texto. Podem dar uma pausa e fazer a leitura. Na página 12 temos a continuação da leitura da página 11. E logo abaixo temos a questão de número 12 da nossa atividade, que diz assim: espero que vocês tenham lido corretamente, senão terão que ficar voltando o tempo todo no texto para estar lendo. A questão de número 12 diz assim: sobre esse trecho da história, responda as questões a seguir. Letra A. O primeiro parágrafo desse trecho apresenta dois novos personagens. Quem são eles? Respondam corretamente na linha abaixo. Qual é a importância desses personagens para o desenrolar da história? O que eles fizeram de tão importante que desenrolou toda a história? Questão C. Por que a filha da cobra grande não se preocupava com a ausência da noite? Será que ela era uma cobra grande também? Leem. Não se esqueçam de colocar essas respostas que a prof está falando aqui não são pessoais, de acordo está no texto. Passando para a página 13, nós iremos ver a questão 13. Releia o diálogo entre a indígena e seu marido. Vou lhe contar um segredo. Que segredo? Minha mãe tem o mistério da noite. Agora, analise as seguintes definições da palavra destacada e assinale aquela que se aproxima do sentido apresentado no texto. No primeiro quadrinho, temos mistério. Tudo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender. Essa definição foi tirada do dicionário Aurélio Júnior de língua portuguesa. No segundo quadrinho, temos mistério, coisa secreta, oculta, enigma, segredo. Essa definição foi tirada do mini dicionário escolar de língua portuguesa, cujo nome é Silveira Bueno. Atividade de número 14. A indígena pediu ao marido que atribuísse a 3 irmãos uma tarefa. O que eles deveriam fazer? Essa parte foi bem legal. Não deixe de comentar. E vocês irão escrever nas linhas seguintes, certo? Questão de número 15. Por que a indígena tinha certeza que seu pedido seria atendido pela cobra grande? O primeiro quadrinho diz assim: porque ela também conhecia o segredo da não existência da noite. O segundo quadrinho diz assim: porque ela tinha poderes. O terceiro quadrinho diz assim: porque ela era filha da cobra grande. Você vai ler e analisar qual é a resposta correta e marcar com um xizinho no quadrinho. Questão de número 16. Por que as árvores se encheram de esperança? Essa parte foi bem emocionante. Comentem aqui nas linhas seguintes. Questão de número 17. Qual foi a condição da cobra grande para entregar aos indígenas o caroço de Tucumã que continha a noite? Qual foi a condição que ela impôs? Gente, lembrando que essa é uma interpretação de texto, certo? Que corresponde aos novos assuntos que iremos ver no decorrer dos capítulos. Por favor, prestem atenção e respondam às atividades. Não deixem acumular atividades. E seguindo na página 14, temos a parte 3. Temos a parte 3 da nossa lenda, que se estende até a página 15.
Mas, ao chegar à página 14, deem uma pausa no vídeo, respirem um pouco e leiam o trecho 3 da nossa lenda. Na página 15, a questão 19 diz assim: são atribuídas 2 qualidades aos 3 irmãos. Que qualidades são essas? Na letra A, diz assim: que qualidades são essas? Vamos lá, vejam lá e coloquem a resposta correta. Lembrando, crianças, que nós iremos conferir as respostas na nossa webconferência. Questão B. Qual dessas qualidades prevalece? Que ação resulta essa qualidade? Que ação que eles fizeram? C. Depois dessa ação, algo deixa os irmãos assustados. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Nossa, crianças, eu amei essa lenda. Sinceramente, foi uma das melhores que já li. Por isso, prestem bastante atenção. Vocês vão adquirir muitos conhecimentos. E vamos para a nossa última página de atividades. Questão 20. Depois de os irmãos libertarem a noite, houve uma sucessão de fatos. Vários fatos ocorreram. Numere-os de acordo com a ordem dos acontecimentos. Essa vocês terão que ter lido toda a lenda prestando bastante atenção. No cantinho, temos assim: a narrativa de uma história é construída por uma sucessão de fatos, os quais resultam das ações dos personagens. Perceba como uma ação traz como consequência outra. Perceba como uma ação traz como consequência outra ação, que causa outra, e assim por diante, formando uma história. O primeiro quadrinho diz assim: os 3 irmãos ficaram assustados com as transformações em volta deles. O segundo quadrinho: os bichos que estavam dentro do caroço foram soltos. O terceiro quadrinho: os irmãos procuraram a canoa, mas não encontraram porque estava muito escuro. Quarto quadrinho: outro irmão trombou com uma pedra. O quinto quadrinho: muitas coisas que não tinham vida se transformaram em diferentes tipos de animal. Sexto quadrinho: outro irmão quase se afogou tentando encontrar a canoa. Sétimo quadrinho: os bichos que escaparam passaram a fazer barulhos e foram ouvidos pelos irmãos. E o oitavo quadrinho: um dos irmãos deu uma cabeçada em uma árvore. Vocês irão ler os fatos e numerá-los de acordo foram acontecendo no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa lenda. Questão 21. A respeito das ações dos personagens, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. No primeiro quadrinho diz assim: como feiticeira, a indígena adivinhou que a noite tinha sido libertada quando ouviu um barulho dos insetos noturnos. No segundo quadradinho, lembrando que essa questão é verdadeiro ou falso. Você vai colocar V para verdadeiro e F para falsa. Segundo quadradinho: o marido da indígena não teve medo da noite. No terceiro quadrinho, a filha da cobra grande sabia o que fazer para trazer o dia de volta. O quarto quadrinho diz assim: a indígena separou o dia da noite como um fio de cabelo, usando-o para cortar o espaço. Quinto quadrinho: depois que a noite foi embora, os 3 irmãos foram perdoados pela indígena. E o último quadrinho: por causa da desobediência, os indígenas foram transformados em macacos. Crianças, essa atividade, essa interpretação de texto está demais. Por favor, não deixem de fazê-la. E quando terminarem, não se esqueçam de tirar a foto e mandar para a Prof. Aline. A Prof. Aline depende muito das fotos que vocês enviam para estar fazendo os relatórios das nossas videoaulas e também saber
quais as dúvidas vocês tiveram no decorrer da atividade e não hesitem de pedir ajuda. A Prof. Aline está disponível com o WhatsApp. A mamãe e o papai têm o WhatsApp da Prof. Aline. Não se esqueçam de qualquer dúvida, pedir para entrar em contato com a Prof, certo? E qualquer outro tipo de dúvida, vocês podem estar me acionando também. Eu estarei aqui disposta para atendê-los. Um beijo e até a próxima aula.